Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani, criei esse canal para passar informações sobre o cultivo de plantas em vaso, fora do solo, tá? Para passar informações técnicas, mas numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo, ok? E também criei esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para a Casa Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos responder as perguntas da semana. 5 perguntinhas bem interessantes, tá? Essa sessão tá bem curtinha, se você puder ficar até o final, tá bem bacana, ok? A primeira pergunta é encaminhada pela Thaís, tá? Ela me pergunta se consegue produzir gengibre em vasos, tá? Thaís, pode sim, ok? Eu tenho visto alguns vídeos, né, que o pessoal produz gengibre, tá? Em sacos, em vasos enormes, mas você pode produzir pequenas quantidades, tá? Em um vaso um pouco menor. Como a planta ela chega a mais ou menos 1 metro e meio, tá? É interessante que você produza, né, em vaso, pelo menos o vaso 20, 25, ok? Seria 25 centímetros de diâmetro, tá certo? Então, esses vasos seria o mais interessante, ok? Não tem problema nenhum, você vai conseguir produzir o seu gengibre, ok? A segunda pergunta encaminhada pelo Hiro, tá? O Hiro é de Santa Catarina, tá? E ele me pergunta onde posso encontrar mudas de nirá. Hiro, já fizeram várias vezes essa pergunta aqui no nosso canal, né? O mais fácil é você adquirir sementes de nirá, tá certo? Apesar de demorar um pouquinho mais, tá? Você pode encontrar em qualquer plataforma aí na internet, ok? E hoje parece que tem 2 ou 3 empresas que estão empacotando essas sementes e o pessoal tem falado que está germinando muito bem esses nirá, tá certo? Então você pode pegar, comprar sementes de nirá nessa metodologia, tá? Pela internet, ok? Agora, mudas, né? Ou seja, bulbilhos de nirá, tá? Os rizomas de nirá, eu acho mais complicado, ok? Em alguns grandes centros, como é o caso do CEAGESP, né? Em São Paulo, ou até mesmo na Ceaflor, né? Ou Lambra, a gente encontra mudas de nirá em vasos, ok? Sendo comercializado como condimento, tá? Então, mas eu não sei se aí em Santa Catarina, tá, você vai encontrar o nirá. Por isso que eu sempre falo, né, de você adquirir, por exemplo, o nirá em semente, tá? Ok? Aí, essas sementes, tá? Se você plantar, provavelmente você vai ter o nirá em pouco tempo, ok? Eu tenho um vídeo que eu falo, né, ensino o pessoal a plantar o nirá. Vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. Eu acho que vai te ajudar bastante, ok? Terceira pergunta encaminhada pela Tânia. Ela me pergunta o que são sementes peletizadas, né? Tânia, eu também já tenho um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. Mas eu vou aqui rapidamente falar o que são a peletização de sementes, tá? A peletização de sementes é, na verdade, a colocação, digamos assim, de um material para facilitar o trabalho, tá, das sementes. Por exemplo, as sementes de alface, elas são, tá, bem compridinhas, parecido com alpiste, e fica muito difícil de você manusear essas sementes, principalmente na parte do plantio dessas sementes. Então o pessoal acaba colocando, né, um material, muito possivelmente resinas, que ela fica redondinha, aí o pessoal consegue trabalhar, tá, no manejo, né, no manejo mais fácil dessas sementes, tá certo? Se você puder assistir esse vídeo, tá certo? Ela tá bem completa, tá bem ampla, né? Então eu acho interessante, se você puder assistir, isso vai te ajudar bastante, tá certo? Obrigado então, Tânia, tá?
agradeço pela sua pergunta, tá certo? Quarta pergunta encaminhada pelo Milton. Ele comprou mudas de rosa deserto e elas não estão florescendo. E ele me pergunta o que está acontecendo, se isso é normal ou não, né? Bom, você comprou essas mudas, né? Se você comprou elas muito recém germinadas, né? Elas podem demorar aí 3, 4 anos, tá certo? Então, não é uma planta que vai florescer no mesmo algumas semanas depois, né? Então, elas podem demorar de acordo, né, com o tempo do seu o plantio dessa semente, tá? Outra coisa é com relação a variedades, né? Algumas variedades de rosa do deserto, elas têm demorado muito realmente para emitir as primeiras florações, tá certo? Então, vai depender muito desses casos, né? Tá? E é difícil a gente comentar, né? Mas normalmente, né, num cultivo, digamos assim, profissional, as mudas oriundas da semente, elas já começam a florescer com 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, elas já começam a florescer, tá certo? Agora é difícil falar, né, quando que vai florescer no seu caso, principalmente porque a gente não conhece as variedades, tá certo? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre essa questão, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, acredito que possa te ajudar, ok? A quinta pergunta encaminhada pela Vânia, ela é de sul de Minas, tá? Ela me pergunta se ela consegue, tá, produzir mudas, tá, das orquídeas dela que acabou virando fruto e ela já tem as sementes prontas para fazer isso, né? Vânia, é o seguinte, a germinação de sementes de orquídea, ela não é assim tão simples, tá? Na natureza ela ocorre, mas segundo algumas literaturas, menos de 2% das sementes elas acabam virando plantas adultas, né? Na própria natureza, ok? Então existe um sistema, tá? Digamos assim, de laboratório, não precisa ser um laboratório muito especializado, em que você pode conseguir a germinação dessas sementes, tá certo? A gente chama da forma in vitro, né? Porque normalmente elas são colocadas dentro, tá, de frascos com uma gelatina especial e nutrientes, ok? Existem canais que ensinam a fazer isso, tá certo? Você pode assistir esses outros canais e tentar fazer isso. Mas, na forma tradicional, como eu ensino aqui, com sementes de alface, né, de nirá, essa germinação vai ser muito dificultada, tá certo? Então, precisa ter uma especialização para fazer germinar as sementes de orquídeas, tá certo? Eu irei fazer alguns vídeos, tá, mais para frente a esse respeito. Se você puder aguardar, tá, a gente vai postar isso, tá, mais adiante, ok? Bom, vocês viram, né? São 5 perguntas bem interessantes, encaminhado por vocês, tá? Eu gostaria só que, se vocês pudessem mencionar da onde vocês são, isso ajuda bastante, tá? Principalmente com relação a ambiente, clima, tá? Em algumas perguntas, tá certo? Então, pode mandar quantas perguntas vocês quiserem. A gente tem respondido quase todas, né? Algumas a gente tem esperado maior número de pessoas para a gente estar fazendo o vídeo, tá respondendo a questão em si, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem a oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon.
Como em todos os vídeos, a gente dedica o trabalho aqui, né, para uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para né, Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Tá? Essa entidade abriga crianças em tratamento de câncer aqui em Fortaleza. E a gente precisa, tá, ajudar esse pessoal, e eles estão aceitando muitas coisas, tá certo? Eu vou deixar aqui o telefone, tá? Se vocês puderem entrar em contato, tá? É muito interessante, muito importante para essa entidade, ok? Conto com vocês. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso canal, tá? A gente está perdendo muito inscritos, eu não sei porquê, mas precisamos da sua colaboração, tá? Para continuar esse trabalho, ok? Então, eu conto com vocês.